em que fase do emagrecimento você está? Você sabia que todo o processo de transformação mental e comportamental passam pelas 4 fases do aprendizado? Inclusive quando o assunto é emagrecimento definitivo? Então, se você quer saber sobre qual é a fase do emagrecimento que você está, fica comigo nesse vídeo até o final. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Soares e no vídeo de hoje eu quero ajudar você a entender em que parte do processo de emagrecimento você está. E esse assunto é muito interessante porque você pode trazê-lo para muitas áreas da sua vida. Uma coisa é certa, o nosso cérebro está em constante mudança. Os nossos aprendizados geram os nossos comportamentos que nos transformam em quem nós somos hoje. Por isso, se existe alguma área da sua vida que não está como você gostaria, você precisa descobrir em que fase do aprendizado você está nessa fase, para que assim você possa trabalhar e ir para o próximo nível. O que ocorre muitas vezes é que nós nos sentimos perdidos e isso simplesmente nos trava. Muitas vezes porque nós não sabemos ao certo o que fazer. E como o processo de emagrecimento acontece a mesma coisa. Você já teve a sensação de fazer algo e não conseguir sair do lugar? Como se você ficasse andando em círculos e não chegasse em resultado nenhum? Eu sei muito bem como é isso. Por isso que eu estou aqui e eu quero muito ajudar você. Um dado muito importante que eu gostaria de apresentar para você hoje é que o nosso cérebro age de maneira consciente em torno de 5% das suas atitudes. Ou seja, em quase 95% das vezes, as suas atitudes acontecem de forma inconsciente. O cérebro até prefere que nós façamos tudo de modo mais automático, porque assim ele gasta menos energia. Quer um exemplo? Você geralmente não pensa como vai fazer para escovar os seus dentes. Pensa. Geralmente você pega a pasta de dente, coloca na escova de dente e escova. Ou você fica pensando assim, primeiro eu vou começar escovando do lado direito, depois eu vou escovar do lado esquerdo, depois em cima e embaixo. Eu imagino que você, assim como eu, pega a escova e escova os dentes. Geralmente também nós não ficamos pensando como nós vamos tomar o nosso banho, quando nós vamos cozinhar alguma preparação que nós já estamos muito acostumados a fazer, geralmente a gente vai lá e faz, até mesmo para vestir as nossas roupas. Geralmente você não pensa que vai colocar primeiro o braço direito, depois o esquerdo, depois a cabeça ou o contrário. Você simplesmente vai lá e se veste. Toda a nossa experiência de vida, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas memórias, os padrões comportamentais instalados têm muita força nas decisões que nós tomamos durante o nosso dia a dia. E isso acontece sem você perceber. A maioria das nossas decisões acontecem por influência da nossa mente inconsciente, que está muito ligada ao cérebro reptiliano, que é responsável pelas decisões baseadas no instinto de sobrevivência. Por isso a importância de estabelecer novas crenças, novos padrões comportamentais, para que o seu subconsciente trabalhe ao seu favor e não contra você, fazendo com que seu processo de emagrecimento haja também no seu inconsciente, te ajudando a agir como uma pessoa magra de maneira mais automática. O processo de emagrecimento é parecido com qualquer outro tipo de aprendizado, como por exemplo, dirigir, cozinhar, aprender a trabalhar com um novo programa ou com uma nova ferramenta, porque em qualquer tipo de atividade, todos os seres humanos passam pelas 4 fases do aprendizado. Elas são muito estudadas, inclusive, na programação neurolinguística. Somente dessa forma, passando pelas 4 fases do aprendizado, algumas atividades que você aprende são instaladas no seu subconsciente e você consegue realizar aquela atividade de uma maneira mais fluida, mais leve, sem se esforçar tanto para fazer aquilo. Por isso, para te ajudar no teu processo de perda de peso, nós precisamos saber em que fase sobre o aprendizado do emagrecimento você está.
Mas antes que você se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve! Aproveita, curte esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender sobre esse conteúdo. Então vamos lá! Vamos entender direitinho o que são essas fases do aprendizado. E a primeira fase é chamada de inconsciente incompetente. Mas o que significa isso? É a fase do aprendizado onde você ainda não sabe que é capaz de realizar algo. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que quando você tinha lá por volta dos seus 12 anos de idade, você nem imaginava que seria capaz de dirigir. Ou seja, você não tinha consciência daquela habilidade e nem competência para realizar. Por isso, naquele momento, você era inconsciente e incompetente. Porém, quando você se tornou um adulto, você começou a se interessar a aprender a dirigir. Agora você já tinha a noção que poderia realizar aquela atividade, mas ainda não sabia como fazer. E essa é a segunda fase de todo aprendizado, que é a fase do consciente incompetente. Ou seja, você já sabe da sua capacidade, só não sabe como realizar ainda. Quem sabe você foi lá na autoescola, começou a ter as suas primeiras aulas e você teve a certeza de que poderia realizar aquilo, só que não sabia ainda direito como fazer. Passado mais algum tempo, você entra na terceira fase do aprendizado, que é a fase do consciente competente. Ela começa a acontecer quando você começa a pegar o carro. O seu instrutor te acompanha como passageiro, te dando todas as instruções, as orientações e, enfim, você começa a dirigir. Só que nessa fase, você ainda tem que pensar em cada detalhe, em cada movimento que você vai fazer. Ainda se preocupa em ajustar o banco, em colocar o cinto, verifica se os espelhos estão de acordo para você. Enfim, liga o carro, pisa na embreagem, coloca a primeira e vai! Só que cada movimento seu, cada troca de marcha ainda é pensada. Você ainda fica um pouco tenso para realizar aquilo. E fica bem atenta para tomar qualquer tipo de decisão. Se você dirige, você deve estar se lembrando de como foi quando você estava passando pela terceira etapa do aprendizado que eu acabei de citar. Ou seja, você já sabia que era capaz de realizar e já estava realizando aquela atividade. Porém, você ainda tinha que pensar em cada movimento para não errar. E quando vai passando o tempo, você acaba se acostumando com aquelas novas sensações. Vai cada dia sentindo mais segurança, vai perdendo medo e percebendo cada vez mais as suas habilidades. Eu acredito que se você persistiu, você chegou à última fase do aprendizado, que é a fase inconsciente competente, ou seja, é quando você simplesmente entra no carro, dirige e chega ao seu destino, sem precisar ficar pensando em cada movimento. Você se lembra quando isso começou a acontecer com você? Você não precisava mais pensar em todas as suas atitudes. Elas começaram a acontecer de maneira inconsciente, porque você já desenvolveu tanta competência que não precisa mais ficar preocupada com cada movimento que você precisa realizar. Quando menos percebe, você já está no carro e já chegou ao seu destino final, não é mesmo? Muitas vezes você entra no carro, liga o som, ajeita o cabelo, passa um batom, coloca um óculos, fica olhando o movimento na rua e quando menos percebe já chegou. É precisamente nessa fase de piloto automático que se instalam os nossos hábitos. E é dessa forma que o nosso subconsciente acaba comandando muitas ações e decisões que nós tomamos na nossa vida. E isso acontece em diversas situações, como por exemplo, andar de bicicleta. Se você um dia aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Mesmo se você ficar um tempinho sem andar, você pode dar até uma titubeada, mas você nunca mais esquece. Sabe aquele mesmo trajeto que você faz por muitas vezes? Aquelas ruas já estão gravadas no seu subconsciente. E você também não precisa ficar prestando tanta atenção se vira à esquerda, se vira à direita. Quando você menos percebe, você já chegou lá. No processo de aprender a dirigir, a fazer um prato novo ou no emagrecimento, acontecem da mesma forma. Uma vez que você aprende aquele processo, ele passa a fazer parte da sua mente inconsciente e você nunca mais esquece o porquê deve fazer
e como você deve fazer. Agora, nós precisamos descobrir em que fase do aprendizado você está. Porque no emagrecimento, nós também precisamos passar pelas 4 fases do aprendizado do cérebro. Fase 1, onde você nem imagina que seja capaz, não sabe como fazer. Fase 2, agora você já acredita que seja capaz, mas ainda não sabe como fazer. Quais atitudes você deve tomar? Ou se você está na 3ª fase, onde você já sabe o que deve fazer, sabe quais atitudes deve tomar, mas tem que ficar pensando em cada passo a todo momento. E o meu objetivo aqui com esses vídeos é te ajudar a passar por todas as fases e a chegar na 4ª e última fase do aprendizado. Te ajudar com que alguns bons hábitos cheguem ao piloto automático, que esse estilo de vida seja tão estabelecido que ele comece a fazer parte da sua mente inconsciente. Seu cérebro já vai estar tão treinado que tomar as melhores escolhas e decisões alimentares já não vai ser mais um sofrimento. Essas atitudes passam a ser perfeitamente normais. Então reflita um pouquinho em tudo que eu acabei de te contar e me diga, em que fase do aprendizado sobre emagrecimento você está? Você conseguiu identificar onde você está? Se você ainda está na 1ª fase e acredita que não seja capaz, eu quero te dizer que você é capaz sim. Você só precisa continuar em frente, seguir um passo de cada vez. E eu acredito que se você está aqui comigo nesse vídeo, procurando por orientações que possam te ajudar, os primeiros passos você já está dando. Para quem está na 2ª fase e acredita que consegue emagrecer, só não sabe como, existem muitas opiniões diferentes quando o assunto é saúde e emagrecimento. Então, você deve procurar por ajuda profissional, alguém que você se identifique para te ajudar nesse processo. Sabe, como a instrutora da autoescola que sentou do seu lado, te passou as orientações e te mostrou o melhor caminho, da mesma forma vai acontecer com aquele profissional que você escolher, te dizendo o passo a passo que você precisa seguir. E assim, nós caminhamos para quem já está na 3ª fase, onde você agora já sabe o que fazer. Nessa fase, você ainda precisa se esforçar um pouquinho para fazer o que precisa ser feito. E aqui, nós podemos trabalhar com algumas técnicas mentais que você vai praticar todos os dias para que você consiga controlar a compulsão alimentar, para que você consiga fazer escolhas certas, mais assertivas. Nessa fase também entram orientações nutricionais, orientações sobre atividades físicas, enfim, fazendo uma verdadeira parceria para que você alcance o seu estado desejado. É claro que no começo essas questões ainda estão no seu consciente. Você ainda tem que pensar antes de agir. Como que acontecia antes? Antes você simplesmente não pensava. Sentia vontades, impulsos, ia lá e descontava tudo na comida. Porque essa antiga maneira de agir estava instalada no seu subconsciente, ou seja, estava no seu piloto automático. E por uma série de questões você não conseguia pensar racionalmente. O impulso ou desejo por comida era muito maior. Por isso, para reprogramar esses comandos comportamentais, precisamos instalar novas atitudes. No começo do processo, uma vez ou outra, você ainda pode agir sem pensar, porque até essas novas atitudes chegarem ao seu piloto automático, você vai aprender uma série de técnicas mentais que irão trabalhar os seus padrões comportamentais, através de ferramentas específicas de coach de emagrecimento e análise comportamental, para que os seus pensamentos e os seus sentimentos mudem em relação a comer exageradamente, a comer compulsivamente, a comer o tempo todo, a beliscar quando você se sentir ansiosa, a melhorar a qualidade dos alimentos que você come, até que essas ações sejam instaladas na sua mente inconsciente e você finalmente chegue à 4ª fase do aprendizado, que é quando as suas atitudes já estão no piloto automático. Então, eu gostaria de te orientar a ter um pouquinho de paciência. Assim como você não conseguiu sair dirigindo tão bem do dia para a noite,
No processo de emagrecimento é da mesma forma. Você precisa treinar o seu cérebro. O nosso cérebro funciona assim. Ele precisa de treino e repetição para aprender algo. Se você ficar somente ouvindo e não colocar em prática, dificilmente vai conseguir chegar ao piloto automático e desenvolver uma mentalidade magra. Como nós já abordamos aqui no canal, o conhecimento sem ação não vai te levar a novos resultados. Por isso, sempre coloque em prática e ação. E nós chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero de coração que esse conteúdo de alguma forma tenha te ajudado. Se ele te ajudou, curte, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve porque toda semana tem conteúdo novo para você. E lembre-se, você não precisa ser outra pessoa de hoje para amanhã. Seja 1% melhor a cada dia e com certeza você estará no caminho certo, rumo ao seu emagrecimento. Se ame, se cuide, muita saúde para você, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!